A gente precisa baixar as nossas expectativas com as pessoas, com as coisas, porque a gente se frustra nisso aí. A gente aumenta muito as expectativas das pessoas e a gente baixa a expectativa em Deus. Mas o que a gente precisa é justamente o contrário. É baixar as expectativas das pessoas e aumentar as expectativas em Deus. O texto é conhecido, você conhece. A gente abre a Bíblia e prega a Bíblia, amém? Palavra do Senhor. Que veio a Jeremias, o profeta chorão, o calunduzeiro, aquele que foi jogado na cisterna, aquele que viveu antes do cativeiro da Babilônia, aquele que vai pregar para os cativos que ficaram ainda em Jerusalém. O Jeremias, aquele que fez os lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias, está vindo uma grande profecia e Deus está dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Diga comigo, um vaso novo, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fiz esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Que gostoso é saber que a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, e que Deus ainda fala. E quando a palavra de Deus vem ao profeta, ela traz uma revelação linda em cada palavra, quando ela diz assim: dispõe-te e vai à casa do oleiro. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje aqui é a disposição de ir à casa do oleiro. Me ajuda a pregar nessa noite. Olha para o irmão e fala assim: se disponha. Porque graças a Deus, a obra de Deus não é para quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, é para quem se dispõe. O ministério e a vocação não é para quem sabe mais ou sabe menos, é para quem se dispõe. Não é para quem tem a voz bonita nem a voz feia, é para quem se dispõe. Não é para quem sabe ler mais ou ler menos, não é para o mais letrado ou para o menos letrado. A obra de Deus é para quem se dispõe. Não é para o menos talentoso, nem para o mais talentoso. Não é para o mais feio, nem para o mais bonito. A obra de Deus é para aquele que se dispõe. Talvez você entrou aqui hoje: pastor, eu não sou daquele que tem o dom, eu não tenho muito talento, eu não tenho muitas vocações. Deus nunca perguntou quantos talentos você tem. Deus nunca perguntou quantos dons você tem. Deus nunca foi atrás de você pelas suas habilidades. Deus não está procurando habilidosos. Deus está procurando disponíveis. Deus está procurando pessoas dispostas. Que haja uma disposição. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, feriado, quinta-feira, e você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu se dispor da sua casa até a presença de Deus nessa noite, e Deus com certeza está vendo a disposição do seu coração. Deus está vendo a disposição da tua alma. Sabe, filha, sabe, filho, Deus está esperando uma disposição da igreja. Deus está esperando pessoas disponíveis da igreja. Pessoas que sejam capazes de ouvir a voz do Espírito dizendo:
a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E de repente alguém diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, eu tenho andado esses dias e as pessoas andam muito ocupadas. As pessoas andam ocupadas porque as pessoas, elas estão afadigadas de tantas coisas. Elas estão ocupadas com as suas faculdades, ocupadas com suas formaturas, elas estão ocupadas com seus trabalhos, com suas finanças, com seus comércios, elas estão ocupadas com seus relacionamentos, elas estão tão ocupadas que elas não estão dispostas nem disponíveis para Deus. Elas não estão, e eu vou dizer para os irmãos, se você for procurar espaço na sua agenda para Deus, você nunca vai encontrar. Se você for procurar um tempo para Deus na sua agenda, você tem 24 horas no dia. E se você for dividir o seu dia, você vai dizer assim: pastor, faltou tempo hoje. Hoje foi feriado, eu pensei que ia dar para fazer um monte de coisa e não deu para fazer absolutamente nada, porque o dia é pequeno para o tanto de coisa que a gente tem para fazer. E olha, pastor, a gente não tem tempo para Deus. E a gente está vivendo uma geração que não tem tempo para Deus. Eu me lembro, irmãos, eu não sou tão idoso assim, mas há uns 30 anos atrás, a gente só tinha a televisão que competia com o culto. Era a novela, né? A gente batia na novela. Irmãos do céu, hoje não, hoje é tanto entretenimento, né? Internet, Netflix, jogos, viagens. Tem tanta coisa concorrendo com Deus na nossa vida, tem tantas coisas competindo com Deus na nossa vida. E se você for procurar um tempo para buscar a Deus, um tempo para descer na casa do oleiro, se você for buscar um tempo para você ter com Deus, você não vai encontrar, você não tem tempo para Deus. A não ser que você se disponha a buscá-lo. Olha para o irmão e fala assim: a disposição gera prioridade, e prioridade gera tempo na agenda. Quem se dispõe, quem se disponibiliza, vai encontrar na sua agenda apertada e dizer: Deus, eu estou abrindo um tempo na minha vida para buscar a tua presença. A casa do oleiro é a presença de Deus. A casa do oleiro é a casa do encontro com Deus. A casa do oleiro representa o momento em que você se encontra com Todo-Poderoso. Então, para você ir para a presença de Deus, você precisa se dispor. E para se dispor, você tem que abrir um tempo na sua vida. Me ajuda a pregar, por favor. Olha para o irmão e fala assim: é tempo de encontrar espaço para Deus na agenda, de estar disponível para Deus. Por que está disponível para Deus, pastor? Porque Deus está disponível para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Aleluia! Por que nós vamos abrir tempo para Deus e nos voltar para Deus? Porque Deus já está disponível para nós. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, e todo aquele que bate se lhe abre. Ninguém que busque ao Senhor voltará de mãos vazias. Faz assim com sua mão, em nome de Jesus. Faz assim com sua mão. Seja um profeta de Deus. Vai na mão do irmão, bate na mão dele e fala assim: você não vai voltar de mão vazia, rapaz.
Deus tem algo para pôr na tua vida. Ei, Deus tem algo para depositar em você. Deus tem algo para investir. Ei, lindão, se disponha para Deus. Ele já está disponível para você. Quem tem sede, vem a mim. Aleluia. Ele está disponível. Ele está acessível. Ele está disposto a nós. Você não vai bater com a porta na cara. Imagina, irmãos, você chegar e dizer: Deus, eu vim buscar a tua presença. E o anjo dizer: volta mais tarde, Deus está ocupado. Deus foi almoçar. Imagina você tirar um dia para orar e para jejuar e Deus deixar o recado: hoje eu tirei férias, eu não estou acessível a você. Não, querido, não é esse o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é diferente. O Deus que nós servimos está dizendo que se você buscar na madrugada, e os que me buscam na minha madrugada me encontrarão. Se você acordar pela manhã, 6 horas da manhã, para buscá-lo como rei Davi, lá ele estará. Se ao meio-dia você se voltar para Deus, ali você achará. O que precisamos, pastor? Disposição. Será que tem alguém com disposição para Deus hoje aqui? Com vontade de Deus? Diga para mim assim: tem pão e tem água. O que faltava era uma sede e uma fome. Alguém aqui tem fome e sede? Alguém aqui tem fome e sede? Fome e sede de Deus. Deixa eu ministrar aqui para você algo. O que nós precisamos nesses dias é de uma geração, é de uma igreja. E entenda, irmãos, que eu posso pregar isso o mês inteiro e não será cansativo se eu repetir o mês inteiro isso. E se você está me ouvindo pela internet, pega esse vídeo, reproduza várias vezes para outras pessoas, porque o que eu vou falar aqui agora é muito importante, filho. O que nós precisamos hoje não é de artistas, não é de cantores, não é de pregadores gospel, não é de pessoas afamadas. O que nós precisamos hoje é de uma igreja com apetite espiritual pela presença de Deus, com sede pela presença de Deus. Sabe, o Senhor precisa gerar em você uma fome, um desejo. Porque a fome e o desejo, a fome e a sede vai gerar em você a disposição que você precisa para descer na casa do oleiro. E aí a palavra do profeta continua dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quem é que vai ouvir a palavra? Quem vai ouvir a palavra? Aquele que se dispõe a descer na casa do... Eita glória! Se preocupa não, filha, Deus vai falar com você. Se preocupa não, filho, Deus tem uma palavra diretiva, assertiva, contundente, cortante, curativa, renovadora, poderosa para a tua vida. Sabe, quando você se dispõe à casa do oleiro, a palavra ela te encontra. A palavra vem para quem vai para a casa do oleiro. O problema de hoje é que as pessoas querem uma palavra sem descer à casa do oleiro.
Elas querem subir sem descer. Elas querem uma palavra sem descer na casa do oleiro. Deixa eu te contar uma coisa, filho. A palavra que você precisa não está na boca do profeta, não está na boca da irmã Maria, que revela, que profetiza. E tem muita gente quebrando a cara na igreja, porque anda atrás de revelação e de profecia, de irmãzinha que diz: eis que eu te digo e eis que eu te falo. Deixa eu dar um recado para essa igreja aqui. Igreja que é alimentada pela palavra, igreja que é alicerçada pela palavra, crente que é alicerçado pela palavra, não precisa correr atrás de revelação e nem profecia, porque ela tem o pão da vida. Aí depois você se frustra. Por que você se frustra? Porque você ouviu em nome de Deus o que a pessoa falou e não era Deus falando. Promessa de carro, promessa de apartamento novo, promessa de vitória fácil. Filhão, sai dessa, velho. Cresce e amadurece. Deus quer fazer de você um crente maduro. Não terceiriza a sua busca. Não, pastor, é que essa irmã busca demais, esse irmão jejuma demais. Ela é mulher de Deus, ele é homem de Deus. E tu é o quê, rapaz? E você é o quê, filho? Se a casa do oleiro está disponível para ela, para você também está. Para que você ir para o terceirizado se você pode ir à fonte? Oh, papai! Se você não quiser me ouvir, pastor Henrique está sendo radical, não me escuta, escuta a palavra. O que a palavra diz? Queres falar com teu Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai no céu, e ele te ouve. O que está faltando, querido, é o secreto. O que está faltando é a busca. Mas eu não sei porque pai, que viagem é essa, Espírito Santo? Perdi a pregação para o Espírito Santo agora. Essa geração fast food é a geração que ela não quer pagar o preço de descer a casa do oleiro. Ela quer abrir o TikTok. Deus me dá uma palavra, usa o TikTok hoje. E aí ela quer ouvir. E outra coisa, Jesus, fale em 30 segundos, que se for em 3 minutos é vídeo demais. É a geração de hoje. Eu quero um videozinho, Jesus, de 30 segundos. Fala no TikTok, no Instagram. Tem que ser ligeiro, Jesus, que eu ainda estou dando uma chance. É a geração que vai ali no culto e tem um cara entregando para todo mundo, que todo mundo tem que sair com a... Aí ele foi lá, ele quer um fast food. Ei, você quer construir algo em Deus? Se disponha. Vá na casa do oleiro, desce na presença dele. Ele tem uma palavra para você, ele tem uma palavra para a tua vida. E aí o texto continua dizendo: e desce à casa do oleiro. Olha para o irmão e fala assim: antes de subir, você tem que descer. Não, isso aqui foi fraco. Balança o irmão do lado e fala assim: o caminho para subir é descendo, irmão. Como é que é isso, pastor? O caminho para subir é... E você vai descendo e vai subindo. E você vai descendo e vai subindo. E quanto mais você desce, mais você sobe. E quanto mais você desce, mais você sobe. Escuta, os homens te procurarão lá em cima, porque
Porque nunca um homem vai te procurar lá embaixo. As pessoas não querem saber de você lá embaixo. As pessoas e os homens só querem lhe buscar lá em cima. Então quando você estiver lá em cima, os homens te buscarão. Lá embaixo, os homens não te querem. Mas Deus nunca vai te buscar lá em cima. Deus sempre vai te buscar lá embaixo. Deus nunca vai te procurar lá em cima. Deus sempre vai te procurar lá embaixo. Então você tem que escolher nessa noite: você quer ser encontrado por Deus ou encontrado pelos homens? Porque se você for encontrado pelos homens lá em cima, os mesmos homens que te aplaudem como você está lá em cima, são os homens que te criticam e que te apunhalam quando você desce para baixo. Mas o Deus que te encontra lá embaixo, o Deus que te encontra lá embaixo, Ele não tem dificuldade de lhe colocar lá em cima. Tem uma igreja comigo hoje aqui. Aleluia. Olha para o irmão do lado e fala assim: o Senhor está marcando encontro com você lá embaixo na casa do oleiro. Desce, porque Ele está te esperando lá. Se humilha. Se humilha. Orai kanashandarai. Araia si calabaia sorialabácia. Desce, Jeremias, à casa do oleiro. Desce, filho, se humilha. Quer vitória no casamento? Se humilhe. Quer vitória no seu trabalho? Se humilhe. Quer vitória na faculdade? Se humilhe. A soberba precede a ruína. Os arrogantes têm caminho curto. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ei, filhão, deixa eu lhe buscar, deixa eu te tratar, deixa eu colocar algo no seu coração hoje aqui em nome de Jesus. A sua alma, ela não quer descer, ela é vaidosa, ela é orgulhosa. A sua alma, ela gosta de ser bajulada. A sua alma gosta dos aplausos. Mas o espírito quebrantado não resistirá o Senhor teu Deus. Uma vez, quando eu tinha entre 15 e 20 anos, 7 vezes Deus usou alguém para dizer para mim: desce na casa do oleiro. Eu era um menino, irmão. Eu andava com a bicicleta velha. Eu não tinha dinheiro. Eu não era consagrado a nada. Eu não era ninguém. E Deus falava: desce. Eu olhava para Deus e dizia: descer para onde? Porque tem hora que a gente vai descer mais para onde? E Deus dizia: desce. Desce, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Eu nunca vi Deus ter algo para fazer com alguém sem antes o convidá-lo à casa do oleiro. Se Deus está lhe convidando à casa do oleiro, se Deus está fazendo o convite para você se humilhar na presença dEle, é porque Ele tem algo na tua vida. Ele tem interesse em você. Ele tem propósito na sua vida. Ele tem algo grande para fazer lá. Então essa disposição de você se humilhar na presença dEle. Ah, pastor, mas no meu coração já sei que Deus é grande, eu sou pequeno, e que Ele cresça, que eu diminua. Mas tem hora que a gente precisa verbalizar, irmão. A gente tem que declarar a grandeza de Deus e a pequenez da gente. Jesus disse assim: ó, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Nascido de mulher, ninguém foi maior do que João
Batista. João Batista vai e diz assim: eu não mereço nem desatar o chinelo dele. Ô irmão, se João Batista, que era o maior nascido de mulher, falou que não era digno nem de apertar a sandália de Jesus, e Henrique é o extrato do cocô do cavalo do bandido. Casa de assistência social. Certa vez Abraão, pai da fé, amigo de Deus, 2 títulos. Abraão, pai da fé, amigo de Deus. Abraão vai dizer assim: eu sou pó e cinza. E Isaías, eu não sei se você sabe quem é Isaías, mas Isaías é o profeta que escreveu 66 capítulos, que representa 66 livros da Bíblia. Os 66 livros do livro de Isaías, os 27 representam o Antigo Testamento, os 39 representam o Antigo Testamento, os 27 o Novo Testamento. É uma mini Bíblia. Isaías é um dos profetas mais profundos das Escrituras. E Isaías vai dizer assim: ai de mim que sou pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmão, se Isaías diz que ele era pecador, quem é Henrique, pelo amor de Deus, na fila do pão? Mas para fechar aqui a galera de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu 13 das 21 epístolas. O apóstolo Paulo foi o maior disseminador da doutrina cristã. E o apóstolo Paulo tinha os 9 dons espirituais. Por isso ele é competente para escrever à igreja em Coríntios sobre os 9 dons espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer assim: miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quero convidar você que sentir no seu coração. Se coração, Paulo fala um trem desse, eu fico perguntando quem é Henrique na fila do pão. Toda quarta e toda sexta nós estamos aqui juntamente com essa galerinha. Sabe o que me resta? Trabalhando com eles, mostrando para eles que descer na casa do oleiro, é importante na vida deles e usando o esporte. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: o lugar mais alto. Não, balança, ele fala assim: o lugar mais alto que você vai chegar na sua vida é aos pés dele. Quando você se prostra aos pés dele, esse é o pódio. Ei, esse é o pódio. Esse é o primeiro lugar. Esse é o lugar mais alto que você vai chegar na sua vida, aos pés do Senhor. Quando você entender que aos pés dele é o lugar mais alto que você vai chegar, o lugar mais de destaque da sua vida não é diante dos homens, é diante de Deus. Sabe, quando você descer na casa do oleiro e se colocar diante de Deus, o texto vai dizer assim: e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Diga comigo assim: o oleiro estava entregue a sua obra. Que significa, pastor? Eu comecei o texto dizendo que você tem que se voltar para Deus. E agora o texto está dizendo que o oleiro, que é Deus, está voltado inteiramente para a sua obra. Quem é o vaso para que receba tanta atenção do oleiro? Quem somos nós para que ele se entregue conosco a uma obra? E aí de repente ele está fazendo o vaso, e o vaso quebra. Na onde o vaso quebra? Nas suas mãos. Levanta a sua mão direita comigo assim, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita e diga para Deus comigo: eu quero estar na palma das tuas mãos. Fala para Ele hoje assim: esse é o lugar onde eu quero habitar, na palma das tuas mãos. O vaso é de barro, o vaso não é de cristal, o vaso não é de ouro, o vaso não é de bronze, o vaso é de barro. Barro é a humanidade. O homem foi feito do pó, do barro. É a humanidade da gente, é a fraqueza, é a debilidade.
Mas aqui está dizendo que mesmo o vaso sendo barro, sendo fraco, o vaso fraco está na mão o vaso fraco está na mão você pode ser fraco, mas você está na mão daquele que é forte. Você pode ser de barro, você pode ter suas fraquezas. Talvez você venha para o culto hoje arrastado, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, filho: o vaso é de barro, mas o oleiro é aquele que tudo pode. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Filha, filho, você é barro, mas a sua grandeza está na mão do oleiro. Diga comigo: o melhor lugar para estar é nas mãos de Deus. Alguém aqui hoje está na mão de Deus? Está na mão de Deus, irmão. Está na mão de Deus, irmão. Está na mão de Deus, querido. Você está na mão de Deus. Eu vou ter que lembrar para você nessa noite. Eu vou ter que lembrar. O Espírito está fazendo eu lembrar para você nessa noite. Você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Seu casamento está na mão de Deus. Sua família está na mão de Deus. Seu ministério está na mão de Deus. A obra está na mão de Deus. Então, querido, descansa. Aleluia. Está na mão dele. Ruim é se tivesse na minha mão. Ruim é se eu tivesse com a minha mão, mas não está na minha mão, está na mão dele. E na mão dele o vaso quebra. Na mão dele o vaso quebra. Olha para o irmão e fala assim: na mão de Deus o vaso quebra. E quando o vaso quebra, a gente pergunta: não estava na mão de Deus? Por que quebrou? Se estava na mão de Deus. Por que deu errado? Se diz que estava na mão de Deus. Se estava na mão de Deus, não devia ter quebrado. É justamente o contrário. Você entra na mão de Deus para ser quebrado. Porque se Deus não quebrar você, se Deus não amassar você, Deus não vai poder fazer um vaso novo. Se Deus não quebrar você, Deus não muda seu casamento. Se Deus não quebrar você, Deus não muda seus relacionamentos. Se Deus não quebrar você, Deus não pode exercer a obra que Ele tem na sua vida. Então, quebrar-se na mão do oleiro não é dar errado. Quebrar na mão do oleiro significa: Ele está para fazer uma obra nova. Olha para o irmão do lado e fala assim: se você se quebrar, fica em paz. O oleiro sabe o que está fazendo. Sabe por que tem muita gente que não quer ir para a casa do oleiro? Porque sabe que se for para a casa do oleiro, o oleiro vai quebrar você todinho. O oleiro vai arrebentar com você. O oleiro vai quebrar você. Filhão, se você não estiver disposto a ser quebrado, não desça na casa do oleiro. Fica onde você está. Quer ser um crente sem Deus quebrar? Fica sem descer na casa do oleiro. Quer ser um crente que Deus não opera? Não desce não, porque se você descer, Ele vai quebrar você. Mas Ele vai te triturar todinho. Ele diz que ele encontra Paulo no caminho de Damasco. Jesus é 9:23. Ele encontra Paulo no caminho de Damasco. E ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E Paulo, que estava montado no cavalo, caiu do cavalo, cego. Você precisa entender, filho,
que antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida, Ele vai quebrar você. E quando Deus quebrar você, Deus vai tirar muita coisa da sua vida. Pastor, que processo cruel. Não é cruel não. É porque você, quando vem para a casa do oleiro, você vem com a carga do mundo. Você vem com a vida do mundo. Você vem cheio de mania. Seu pai lhe criou de um jeito, sua mãe lhe criou de outro jeito. A vida te encheu de trauma. Você está cheio de carga. Mas quando você vem para a mão do oleiro, o oleiro lhe quebra. E quando ele lhe quebra, ele começa um processo de limpar o barro, santificar o barro. Ele vai tirar os gravetos do barro. Ele vai tirar a impureza do barro. Ele vai tirar as pedras do barro. Ele vai amassar o barro. Eu quero ser, Senhor. Você tem coragem? Com do oleiro, quebra minha vida. Diga, eu quero ser. Meu Deus do céu, eu quero um vaso. Mas se você entrou aqui quebrado hoje, dá um toquezão pro irmão e fala assim: se você está quebrado hoje, escuta o restante da mensagem. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Ei, Deus está te fazendo um vaso novo. Deus está te fazendo um vaso novo. Um novo vaso. Está doendo, está difícil, tu tem chorado. Deus está dizendo: eu estou te fazendo um vaso novo. Eu estou te fazendo um vaso novo. Ele vai te fazer um vaso novo, conforme o querer e a vontade dele. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele. Olha para a pessoa linda do seu lado e fala assim: e quando ele encontra um vaso, ele enche de azeite. Tem azeite novo para você. Tem vinho para ser derramado sobre o vaso. Ele vai usar o vaso novo